muito bom aqui no Rio, e esse tipo de iniciativa eu acho que é muito importante no momento, para a gente ter uma clareza da conjuntura. Começar com essa ideia, né? O que significa a pandemia? Eu acho que a primeira questão que é importante é entender o seguinte: nós entramos num momento extraordinário, né? A humanidade vive um momento extraordinário. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Que está marcado por dois, digamos, traumas. Primeiro, o trauma da pandemia, cuja letalidade, como todos nós aqui sabemos, é alta. De acordo com o Colégio Imperial Americano, Reino Unido, se nada for feito, se nada fosse feito, esse vírus teria o potencial de matar 40 milhões de pessoas. Ou seja, isso dá um tamanho do problema, é um problema complexo, pois a gente discute isso nos cenários, né? Mas, a princípio, não é de solução, digamos, de curto prazo. E a pandemia provocou uma crise econômica monumental. Só para a gente ter uma noção, há poucos dias, a Organização Mundial do Comércio lançou as suas previsões, que eles mesmos ponderam que são muito mais da economia mundial imenso, e, portanto, é muito difícil você saber exatamente o que vai acontecer. Mas eles supõem que o comércio internacional caia em 2020 32%. Então, nós vamos ter um encolhimento de praticamente um terço do comércio internacional. Eles trabalham com vários cenários, basicamente três. A ideia de que a crise teria um comportamento de V, cai muito e depois sobe. O que teria um comportamento de U, então cai, fica um tempo e depois recupera. E que teria um comportamento de L, cai e fica parado, não recupera. Bom, o primeiro cenário eu não vou nem discutir, porque eu acho que é completamente fora do... Eles fazem protocolarmente, não tem nenhuma possibilidade que seja um cenário V e que no segundo semestre a economia recupere. Nos outros dois cenários, ele supõe que a economia mundial caia em 2020 entre 9% e 11%. É a maior queda desde a crise de 29, é uma queda maiúscula. Para 2021, ele supõe, no cenário U, uma recuperação, digamos, de mais ou menos 9%, mas no cenário L, que é o mais provável, uma recuperação pífia, em torno de 3%. Ou seja, nós estamos caminhando para uma crise profunda. Quando eles trazem isso para o Brasil, eles no fundo, calculam que a economia brasileira cairá mais do que a média da economia mundial, o que é, na minha opinião, bastante razoável, considerando as enormes fragilidades da economia brasileira, e eles nem consideram, digamos, a absoluta, quase que ausência de uma política econômica anticíclica, ou seja, uma política econômica que, na verdade, vai agravar o problema recessivo. Então, esse é o tamanho do problema. Estes problemas, na minha opinião, não devem ser vistos como uma espécie de um raio que caiu em céu azul. Estava tudo correndo bem, veio uma pandemia, como se fosse um meteorito, que abala o Brasil. Primeiro, a pandemia ela é um produto do capitalismo e ela é parte da crise ambiental, ela é associada a problemas da indústria alimentar, à urbanização caótica, à desorganização dos sistemas nacionais de saúde e aos baixos níveis de prevenção. Há muito tempo que agora, com essa crise, você tem que começar a ler, que os cientistas estão advertindo
Acho que tivemos uma queda. Não. Tivemos uma queda. Isso. Sistemas estão advertindo. O senhor tinha parado aí, professor. Tá. Então, no fundo, a ideia é o seguinte: a pandemia é parte da crise do capitalismo, né? Vários cientistas alertavam para a possibilidade da pandemia. Os governos não fizeram nada, investiram trilhões de dólares em guerras, guerras nas estrelas, guerras contra o terrorismo que eles mesmos inventavam, né? E, na verdade, na hora H, nós não temos, né, agilidade, cooperação para produzir vacina, remédio, para ter digamos, uma estrutura hospitalar capaz de absorver a demanda que surge de uma pandemia, enfim. Então, essa é a primeira questão, né? E, segundo, a crise econômica, evidentemente, foi fortemente agravada pela crise do coronavírus. Se tudo tivesse bem e viesse a crise do coronavírus, nós teríamos um abalo econômico, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí sim, talvez o abalo tivesse o comportamento daquele do V. Cai muito, está tudo organizadinho, passa o trauma, recupera. Mas não é isso. A economia mundial ainda não resolveu a crise de 2008. E tem dois elementos que são sintomáticos de que a economia não vai bem, né? E para os economistas críticos isso fica muito claro. De um lado, deixa eu só perguntar, travou ou não? Não, tá ok, professor. Estamos lhe escutando. Tá. Porque está tudo na minha tela, tudo travado. Não sei se vocês é que fizeram isso. Talvez seja o caso de não travar pelo menos um, para eu poder ver se estão escutando ou não. Mas tudo bem, estamos escutando. Perfeito. Então, é o seguinte, tem dois sintomas, né, que são característicos de uma economia em crise. Primeiro, o descolamento entre acumulação produtiva e acumulação financeira. Então, nós temos de 2008 até agora, né, ou digamos de 2010, quando começa a recuperar até agora, os investimentos deprimidos e a órbita financeira crescendo, né? A especulação financeira a toda, chamada bolha financeira. Isso é um sinal claro que as coisas não vão bem, né? E o segundo é uma discrepância enorme entre a capacidade produtiva da economia das pessoas. Então, também a maioria, né, a economia mundial como um todo, trabalhando com capacidade ociosa muito grande. Então, esta crise bate numa economia capitalista que já vinha combalida, né? Então, eu acho que esta é a marca. É uma crise profunda, extraordinária, que acirra a luta de classes, né? Em que sentido? No sentido muito claro. Acirra o princípio, né? Opõe o princípio do lucro ao princípio da vida. Isso fica escancarado, né? Então, agora é o seguinte, se as pessoas trabalham, elas vão mal de saúde. Se elas cuidam da saúde, o capitalismo entra em crise. Se o sistema funciona, ele polui. Se o sistema não funciona, ele não polui. Todas as contradições do sistema virão à tona. O impacto da crise sobre a sociedade brasileira vai ser devastador. E nós podemos discutir isso logo em seguida, porque é um dos itens que está posto aqui para a gente discutir. Mas, basicamente, pelo subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento ele tem duas marcas: a desigualdade social extrema e a dependência externa. Estes dois problemas agora vão cobrar seu preço sobre a vida das pessoas. Por quê? O Colégio Imperial, por exemplo, fez uma previsão sobre os impactos da pandemia no Brasil. O mesmo modelo que eles usaram para a Inglaterra, eles aplicaram no Brasil e em vários outros países. Então, aqui no Brasil é assim: se nada fosse feito, morreriam 1,2 milhão de brasileiros.
1.200.000 brasileiros. Se tudo fosse feito certinho, eles falam, morreriam 44 mil. Se nós entrássemos numa supressão tardia, mas rigorosa, morreriam 206 mil. Mas quando eles fazem este modelo, eles alertam no texto. Eles falam, nós não estamos contemplando as condições sociais e políticas de cada país, porque isso nós apenas aplicamos o nosso modelo para a Inglaterra no outro país para ter uma ideia, um parâmetro, uma referência. Mas aqui nós temos problemas de desigualdade, problemas de dependência. Por exemplo, vou dar um claro. Aquele anúncio que todos devem ter visto, que aparece na hora do Jornal Nacional. Agro é pop. Agro é pop, mas agro não faz respirador. Agro é pop, mas agro não faz máscara na velocidade que tem que fazer. Então, agora nós vamos ver os problemas do subdesenvolvimento, da especialização muito forte da nossa economia em agro, em produtos primários e minerais. Bom, então, Acho que tivemos mais uma... o impacto será grande, e na economia também. Também volto da onde? Agora vamos ver o agro, né? A capacidade de resposta do agro. Então, a ideia de que o aspirador, o agronomia, com capacidade de... O sistema mundial entrou em crise, e cada um cuida de si, como fica claro nas medidas do Trump, que vai intercepta o barco e fala, não, esse respirador venha para nós. Que vai na ponta da compra lá na China e diz, não, eu pago mais, vem para nós. Então, os pobres vão sofrer mais. A crise vai ser rápida, ou seja, não vai ser que nem a crise de 2008, que demorou para bater no Brasil, bate em 2014. Não, agora vai ser imediato, já está instalada, ela será muito profunda, e será duradoura. A gente volta a isso quando discutiu o mergulho. Mas, no fundo, o que eu quero enfatizar é o seguinte, a economia brasileira está muito vulnerável. Ela vem de uma longa recessão, nós estamos vivendo uma crise social aguda, 1 de cada 4 trabalhadores brasileiros já está fora do mercado de trabalho, vem agora um estudo da FGV que prevê que entrarão mais 13 milhões de brasileiros no desemprego neste ano. Então, nós vamos terminar 2020 com mais ou menos 40, 45 milhões de brasileiros marginalizados do mercado de trabalho. Uma economia que tem uma crise fiscal enorme, cujo epicentro é a dívida pública, se fala de tudo hoje, menos da dívida pública, e uma economia que sofre de vulnerabilidade externa altíssima. Este problema ficou mais ou menos num segundo plano, a longo tempo, no Brasil, porque os fluxos de capitais vinham para o Brasil. Mas uma das características desta crise é a fuga de capital para a segurança. Então, os capitais estão saindo do Brasil. E a situação do balanço de pagamentos brasileira é muito precária. Então, nós corremos o risco, se nada for feito, de ter problemas de crise cambial. Então, com isso, eu quero terminar a primeira fase aqui, que é o seguinte. Qual é o significado da pandemia? A pandemia joga o mundo num momento extraordinário, que eu acho que tem 2 marcas. A barbárie da doença, da peste, e a barbárie do desemprego e da fome. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a desigualdade influencia no sistema? Então, nós temos que entender o seguinte, a desigualdade é do capitalismo, mas o nosso capitalismo é um capitalismo dependente.
A nossa desigualdade é uma desigualdade extrema, né? Ou seja, nós temos uma sociedade dividida, né? Rico, pobre, branco, negro, né? Então, e para cima das divisões, ou para além das divisões entre o capital e o trabalho. A marca desta sociedade é a ausência de nexos morais entre as classes sociais. Então, e isto vai se manifestar. O que é essa ausência de nexos morais? É a sociedade brasileira. E tudo que é ruim é distribuído pelo conjunto da população. Na pandemia, isto vai acontecer. A pandemia vai atingir de maneira muito mais dura os pobres, né, os trabalhadores menos qualificados, as mulheres em particular. Então, e já existem dados da UNCTAD mostrando o impacto sobre a vida das mulheres. Então, esta pandemia, ela bate diferente. Isso fica claro, por exemplo, na política dos governos. Vamos pegar o nosso aqui, né? Mandetta, Bolsonaro. Mas, na verdade, para além do conflito, está no campo da pequena política. Se a gente for olhar o seguinte, a ação do Estado brasileiro, ela, na verdade, não é Mandetta ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Dória. Ela é Mandetta e Bolsonaro, Bolsonaro e Dória. Porque a política do Estado brasileiro sanitária é uma política hipócrita. Ela consiste basicamente no seguinte: o Dória e o Mandetta, eles falam para a classe média, para os trabalhadores informados, para cima, e dão um alerta. Cuidem-se, o negócio é grave. Mas o Bolsonaro fala dos trabalhadores, principalmente dos desinformados e dos informais, para baixo. Olha, é uma gripezinha, não vai nessa aí que é tudo fake news, não tem problema nenhum. Com isso, o governo brasileiro ele faz uma política absolutamente hipócrita, que é típico da nossa sociedade. Então, ele está dizendo o seguinte: os ricos vão para a Lua, se escondem, os pobres ficam na rua e pagam com as suas vidas o ciclo de imunização contra o coronavírus. Quando a população tiver 70% imunizado, aí eles falam, olha, os ricos podem voltar da Lua. E voltamos os ricos, né? Os da camada de cima. Então, esse é o impacto da desigualdade. A mesma coisa na economia, né? Se a gente for pensar bem, qual é a política econômica? Primeiro, o Guedes negou a crise. Falou, olha, nós vamos resolver com reformas. É uma coisa tão estapafúrdia que seria o equivalente a um síndico vendo o prédio em chamas chamar uma reunião de condomínio, em vez de chamar os bombeiros. Porque não tem pé nem cabeça. A economia está precisando de UTI, não está precisando de reformas que tem que discutir, não é nada disso que ela está precisando. Ao contrário. Então, na verdade, o governo demorou muito e ainda não percebeu o tamanho da emergência que a gente está. Mas quando tomou algumas medidas, porque a crise acabou se instalando de maneira muito rápida, quais foram as medidas? Primeiro, atendeu os bancos. Muita generosidade para os bancos, muita notícia que vem que eles temem o problema sistêmico dos bancos, o que provavelmente é real, né? Mas, para lá, muita generosidade. Em seguida, eles tomaram medidas para defender os empresários, as quais consiste basicamente em adia imposto, adia pagamento de dívida, dá capital de giro e permite aos empresários se desfazerem com muita agilidade do custo da folha salarial, às custas dos trabalhadores, que vão ter um corte drástico de renda, em parte, parcialmente compensado pelo Estado, ou seja, pelos próprios contribuintes, sem nenhuma garantia estrutural de
estabilidade no emprego. Então, é assim que a desigualdade se manifesta. Ela se manifesta de maneira objetiva, porque a crise golpeia de maneira muito mais forte quem mora na favela, quem trabalha em atividades essenciais sem o mínimo de proteção, quem tem que andar em transporte público, quem está encarcerado, quem está na rua, em situação de rua. E o governo praticamente não tem nenhum plano de contingência para atender essas pessoas. A principal política que a gente deveria estar fazendo, que é testes em grande escala para isolar os infectados, não tem, é zero, é praticamente nulo o que tem disso. Os testes são tão poucos que hoje sai uma notícia na Folha que o cálculo de alguns, do pessoal da Fiocruz, é que a notificação de infectados é 12 vezes inferior ao número efetivo de infectados. Então, é assim que vai bater de maneira forte. Bom, terceira questão, antes de entrar no cenário. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá. Que é o papel do Estado, né? Que é bom para entender a resposta da burguesia à crise. Então, qual foi a primeira resposta? A crise da pandemia, vamos pegar. A primeira resposta foi: não está acontecendo nada, vamos negar o problema, deixa rolar. É óbvio que é uma mentira, todo mundo sabia que tinha um problema. Imagina se o presidente norte-americano não tinha informação do que estava acontecendo. Quando a gente viu o bolo na China, todo mundo sabia que isso ia, em algum momento, chegar no mundo inteiro. Então, nada foi feito. Aí vem esses cálculos do Colégio Imperial, que foram os cálculos que fizeram o Boris Johnson mudar de política. Eles falam: você está louco, vão morrer milhões de pessoas. Então, eles mudam. Então, sai o mercado, né? Sai o que eu chamo de darwinismo sanitário. Deixa morrer. E isso faz o ciclo de imunização. E eles foram por uma política que é: põe o Estado. Então, entra o Estado. Mas o Estado entra de maneira atabalhoada, despreparado, sem planejamento, correndo atrás do prejuízo. É o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, de maneira muito clara. Bom, mas é um Estado imperial, riquíssimo, que mobilizou muito dinheiro nesta corrida atrás. Jogou na lata do lixo todos os princípios da austeridade fiscal, e ainda bem, pelo menos temporariamente, eles suspenderam tudo isso e estão soltando dinheiro para ver se compra equipamento, para dar dinheiro na mão das pessoas para que elas tentem ficar em confinamento, para ver se consegue diminuir o tamanho da trombada. Bom, mas quando isso chega no Brasil, como é que é isso no Brasil? Primeiro vai o mercado, depois eles põem o Estado, no fundo eles fazem uma política ambígua, né? Mas no fundo, no Brasil, vamos pegar no Brasil, em parte o efeito será menor porque nós temos ainda o que sobrou do SUS, que orientou o governo. Depois de muita relutância do Mandetta, ele agora dá entrevista com a camiseta do SUS, menos mal, porque o objetivo inicial dele era privatizar o SUS. Mesmo assim, o SUS está muito sucateado, né? E a política do Estado brasileiro é uma política extraordinariamente antissocial. Principalmente, isso já vem de um longo tempo, mas vamos pegar o Bolsonaro. Qual é a razão de Estado do Bolsonaro? O que muda do Bolsonaro em relação, digamos, ao que vinha antes? Porque há continuidades e descontinuidades. Nós já estamos numa degringolada há algum tempo. O SUS já está sendo desmantelado, não é pelo Bolsonaro, não é pelo Temer, não é pela Dilma, já de antes isso vem. Bom, mas o governo Bolsonaro ele tem uma razão de Estado que rege todas as suas ações, que é o desmanche do Estado Nacional. Essa é a marca do Bolsonaro.
e que a gente vê em todos os planos, com o capitalismo da Marina Silva. No SUS, desmonta o SUS. Então, a política dele é de desmonte. Então, isto é um Estado que não está preparado para fazer, ele está preparado para desfazer. Vou dar um exemplo. Nós estamos numa decadência já de longa duração e que vai muito além dos governantes. É um processo estrutural, que eu chamo de reversão neocolonial. Então, é como se a gente passasse num casarão velho em decadência. Eu faço muito isso em Campinas. Aí às vezes eu passo 10 anos e o casarão está caindo. Mas às vezes eu passo e não tem mais o casarão, porque chegou a turma da marreta, que pôs o casarão abaixo. O governo Bolsonaro é a turma da marreta. Então, eles estão particularmente despreparados para enfrentar uma situação onde eles vão ter que não que desmontar, mas que montar. Então, vocês vejam, na pandemia, eles estavam desmontando o SUS. Agora eles vão ter que remontar, eles não conseguem remontar, não tem agilidade. Na economia, qual foi a primeira reação do governo? Oba, vamos fazer reforma, vamos tirar mais direitos. Mas agora não é tirar direitos, agora é dar o mínimo para o cidadão não morrer de fome durante a pandemia. Então, nós estamos num capitalismo difícil, porque é um capitalismo que tem dificuldade de fazer políticas anticíclicas, políticas de bem-estar social. Ele tem muita dificuldade de mobilizar o Estado, porque é um capitalismo que está há 30 anos desmontando o Estado e desmontando a lógica de funcionamento do Estado. Então, o Estado, quando entra em jogo, é para proteger o capital e não para proteger, digamos, o conjunto da população. E isso no Brasil é muito agravado. Com isso, eu vou para os cenários para a gente poder fazer a discussão. Eu acho que eu ainda tenho aqui, se não me engano, a gente termina aqui mais uns 5 minutinhos. Então, primeiro, qual é o cenário, como foi bem dito aqui pelo Felipe? É um cenário de grande incerteza, muita incerteza. Mas uma coisa é certa, nós estamos numa virada. Eu tenho uma filha que nós estávamos aqui em confinamento, choveu, acabou a luz, e ela virou para mim e falou: pai, parece que nós estamos no fim do mundo. E eu olhei e pensei, falei, bom, não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo, e virá um outro mundo, que pode ser melhor ou pior. Isso a gente não sabe. Mas este cenário, eu acho que ele tem um lado que é um lado estrutural e um lado emergencial. Do ponto de vista estrutural, isto tudo não é que nós estamos assistindo, a pandemia, a crise econômica, a instabilidade, a crise política e social, tal. Isso tudo é parte de uma crise estrutural do capital. Este é um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. É um capitalismo que não consegue enfrentar suas contradições sem agravá-las de maneira muito forte logo em seguida. E isto se manifesta em todas as dimensões. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isto é uma nova fase que já vem, tende a se agravar, de grande instabilidade. Bom, mas do ponto de vista da emergência sanitária e da crise econômica, eu acho que nós devemos pensar isso como um processo lento. Lento, eu estou querendo dizer o quê? Lento, eu estou querendo dizer no mínimo 18 meses, 2 anos, para regularizar a situação. É o que os técnicos da OMC, do Banco Mundial e do FMI estão pensando quando eles fazem os cenários. Quando eles fazem o cenário V, é a ideia de que é rápido. Mas quando eles fazem o cenário L, eles estão, no fundo, dizendo, isso aqui depende, por quê? Vamos tentar organizar. Porque para resolver a crise econômica, nós temos que resolver a pandemia.
Mas para resolver a pandemia, nós temos que mas a imunização do conjunto da população depende basicamente de você ter vacina. E a fabricação da vacina, de acordo com os técnicos, exigiria, em média, uns 18 meses. Né? Então, o que eles estão dizendo? Que esta crise sanitária ela vai se arrastar, se tudo correr bem, mais ou menos por 2020, pelo menos meados de 2021. Estes problemas são agravados pela falta de coordenação internacional, tanto no controle da pandemia, como na fabricação da vacina. Vou dar um exemplo. Os americanos souberam que tinha, agora eu não lembro o país, que estava avançado na construção da vacina. Eles foram lá e ofereceram rios de dinheiro para contratar os técnicos. Até não conseguiram, porque a notícia veio desse jeito, os técnicos se recusaram. Mas isso mostra, digamos, como não há uma coordenação internacional para enfrentar essa situação. Bom, do ponto de vista econômico, a situação também é lenta no mundo inteiro, porque uma crise desta envergadura vai exigir mudanças muito profundas no sistema capitalista como um todo, na divisão internacional do trabalho, nos equilíbrios de poderes. Isso é uma bagunça de grandes proporções. E no caso do Brasil, nós seremos, como nossa economia, uma economia que se especializou na divisão internacional do trabalho, enquanto a economia mundial não engatar, nós ficamos, digamos, a ver navios. Então, para encerrar e a gente começar o debate e a conversa, é uma situação extraordinária, né? A desigualdade digamos, as maiores vítimas serão os pobres, isto já está acontecendo nos Estados Unidos de maneira muito clara. O subdesenvolvimento nos transforma, nos faz muito mais vulneráveis. A capacidade de ação do Estado é limitada. Aqui no subdesenvolvimento brasileiro, ela é praticamente nula, e o cenário é, digamos, de uma emergência sanitária mais ou menos duradoura. Então, é um quadro complexo que vai deixar a população, principalmente os trabalhadores, ao Deus dará, né? E vai exigir dos trabalhadores uma auto-organização para enfrentar a crise. Auto-organização para exigir do Estado um mínimo de política, auto-organização para suprir o Estado, porque ele não vai dar conta do problema, e suprir de maneira muito concreta, dando comida para as pessoas, dando remédio, transportando o doente, cuidando dos mortos. Isso tudo vai se apresentar num período curto. E terceiro, uma auto-organização e um salto de qualidade política para conseguir criar esperança, abrir um horizonte de esperança. E aqui eu encerro para valer. Nós enfrentamos, então, dois problemas: uma pandemia, uma barbárie de pandemia, e uma barbárie de desemprego e fome. E, no caso brasileiro, tudo isso agravado por um governo que tem uma política genocida para enfrentar esses problemas. Então, no nosso caso específico, a primeira emergência é tirar o Bolsonaro. Porque sem tirar o Bolsonaro, nós não conseguimos nem ter uma política mínima para enfrentar os problemas objetivos, né, que, digamos, ameaçam a população brasileira. Então, para a gente começar a conversa, eu acho que eu já gastei meu tempo, eu fico por aqui. Obrigado. Muito obrigado.